101,3. Chegou a hora, toda sexta-feira, temos aqui o Tabuleiro da Política, hoje com a presença do Rafa BG, Rafael Bergamo, Rafa BG, não vou mais esquecer. Maurício Martins está aqui com a gente também e Gabriel Tricânico vai comandar a turma, que tem muita discussão importante sobre São Paulo e também sobre o Brasil, pois não, Gabi? Dia novamente aqui no Cidade Dentro da Cidade. Hoje, sexta-feira, sextou e de uma maneira diferente, né? De Brasília aqui para São Paulo. A gente vai começar o Tabuleiro da Política com os nossos colegas aqui de bancada, meus amigos. Maurício Martins, bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todo mundo. E o Rafa BG agora mudou, né? Rafa BG é mais fácil de lembrar. Rafa BG. Ah, que bom. E a gente vai falar de política, que é o que a gente gosta de falar aqui na Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global, porque esse final de semana acontece a virada cultural, né, Maurício? Virada cultural. Esse final de semana temos uma série de atrações, a forma com que o prefeito descentralizou a virada foi uma coisa muito importante, acho que é uma marca da gestão, né, Gabi? É a marca da gestão do Ricardo Nunes, são esses palcos nas subprefeituras. Eu lembro, a primeira virada cultural, que eu tinha um café lá no metrô também, era da juventude, trabalhava na 97, já na Jovem Pan, e eu colocava o DJ lá dentro do meu café, eu fechava ali o hall do metrô São Bento, e a virada acontecia só na região central de São Paulo. Então, quem não tinha condições de vir para o centro, não tinha grana para pegar um ônibus, né, ou um metrô, não conseguia ter acesso a esse tipo de evento, porque acontecia só por aqui. E agora, você vê, depois de tantos anos, né, a virada cultural descentralizada. E aí, Rafa, é cultura e entretenimento para quem mora na quebrada, né? É cultura e entretenimento para todo mundo. Né, a virada cultural tem a cara de São Paulo, mistura todos os gostos, todos os estilos, 24 horas de entretenimento gratuito. Como a gente colocou também, é uma festa que veio de origem de Paris, da Noite Branca, que é ocupação 24 horas da cidade. De 2005 para cá, teve também uma mudança gigantesca, porque olha só que dado interessante. 2025, São Paulo já movimentava 4,5 milhões de pessoas nesse evento e gerava de economia 100 milhões. Uau! 2025 foi para 4,6 milhões de pessoas, movimentando 300 milhões. E esse ano, Gabi, a gente está batendo a expectativa de 4,8 milhões de pessoas para movimentar R$500 bilhão, gerando 20 mil empregos indiretos e diretos. A única coisa da virada cultural esse final de semana é esse friozinho aí, né? Mas o calor, né? Eu acho que o propósito fica ainda mais legal, porque é união de pessoas, para as pessoas, né? A gente vive hoje num mundo tão conectado nas telas, no celular, e a proposta é justamente isso: ocupação, união de pessoas, união de estilos. Então esse friozinho acaba se perdendo nesse calor humano. Pois é, e São Paulo, então... E esse ano, qual que é a perspectiva da movimentação econômica? Qual que é a projeção? Então, a projeção, estamos falando de R$500 bilhão. Então, a virada cultural não é mais um evento só, né, de ocupação, de entretenimento, de acesso, né, à cultura e arte. Mas é um motor econômico muito forte. Né, Martins? A gente não pode esquecer nunca, quando fala em virada cultural, que foi uma bela tacada e uma idealização toda do Serra, quando foi prefeito. A gestão de Serra Kassab. Serra Kassab, e ele fez muita questão de implementar. E essa gestão está dando uma cara muito diferente para a virada cultural. Eu acho que esses números têm muito a ver com o prefeito Ricardo Nunes. O ônibus gratuito de final de semana que vai estar presente na virada cultural está trazendo muita gente, fazendo com que as pessoas frequentem todos os palcos, a ida de vários palcos para vários locais de periferia, proporcionando pessoas e cantores, Michel Teló e Luísa Sonza na Zona Leste, Péricles na Zona Norte, a Zona Sul também com palco repleto, está fazendo com que isso daí fique cada vez mais grandioso. Tem uma série de denúncias aí, o prefeito está enfrentando por parte de alguns veículos de comunicação com relação às contratações e o formato de contratação. Tem cantores
vereadores que têm participado de eventos na cidade de São Paulo e que foi montado pela ex-secretária, não pelo atual secretário, mas a ex-secretária Eline Torres. Existe uma série de investigações para pessoas que têm 1 ou 2 visualizações no Spotify e que está sendo contratado e tem 20, 30 shows na capital. O ex-vereador Netinho de Paula, que já recebeu por contratação na cidade de São Paulo, não só em virada cultural, mas quase 5 milhões de reais no último ano. Então está tendo algumas denúncias, mas a forma cultural dessa virada e a marca do prefeito de colocar para a quebrada e para todos os lugares a cultura e trazer cultura de outros locais e de outras cidades. Tem muito grupo de jongo sendo apresentando aqui, tem muito grupo de maracatu para sendo apresentado. Tem MASP aberto na madrugada. Me preocupa muito as movimentações com shows de centro da cidade, que já tiveram alguns arrastões em anos anteriores, no ano passado nenhum, mas está sendo muito bem organizado. Mas existe uma complexidade aí com relação à virada cultural que a gente vai precisar sempre discutir tudo e colocar para cada vez ficar melhor, né? Para a gente não retroagir. Eu não vou sair em defesa, né? Não sou advogada de ninguém, mas eu vou fazer um jornalismo opinativo aqui. Essas denúncias desses artistas com poucas visualizações no Spotify, talvez não seja uma maneira também da prefeitura ajudar a divulgar esse artista novo e trazer um público novo. Uma oportunidade mesmo de escalonar algo que talvez esse artista não teria oportunidade? Eu acho que sim, Gabi, mas eu acho que a prefeitura e a Secretaria de Cultura, eu cobrava muito isso aqui na Guardiã com relação à secretária anterior. Eu acho que esse secretário está anos-luz à frente do que foi a secretária anterior, mas eu acho que a gente precisava voltar também para os grupos característicos da periferia de São Paulo. Esses artistas que têm poucas visualizações, eles não são necessariamente de São Paulo. Tem um do Maranhão, outro do Piauí, outro do Pará. Tem algum empresário aí. E os grupos de São Paulo faltam. Quando eu vejo, por exemplo, um palco de Itaquera sem um Leandro de Itaquera tocando, eu acho meio difícil. Quando eu vejo um palco em Santo Amaro sem o Samba da Vela tocando, eu acho uma coisa muito difícil. Eu acho que um palco na Penha sem a Yara Rocha cantando... Faltou curadoria, então? Eu acho que a curadoria de São Paulo ela é muito engessada enquanto paulistana. Eu acho que ela precisava ser mais paulistana. Eu acho que a curadoria da virada cultural está muito, muito bacana na parte de cima. A parte de baixo falta curadoria para paulistano. Eu acho que nós temos artistas sensacionais. Eu acabei de falar da Yara Rocha na Penha, tá? A Yara Rocha, ela tem um cantinho da Yara Rocha ali numa travessa da Ticoatira, que toda vez que ela faz uma feijoada e ela vai lá cozinhar a feijoada, depois ela se monta e vai cantar para as pessoas que estão comendo a feijoada dela, e que lembra a feijoada da Tia Surica do Rio de Janeiro. E é um negócio, é um evento da cidade que quando tem do Nobre em São Paulo, você acha ele no cantinho da Yara, que é um local que cabe 50, 60 pessoas. E eu nunca vi a Yara Rocha numa virada cultural. Já então, fica a dica, então, pro Totó Parente. Totó Parente. Deixou a Yara Rocha fora da Yara Rocha, cultural. O Samba da Vela, tem muita coisa. Leandro de Itaquera. De fato, assim, é um evento que cresceu absurdamente. Estamos falando de 1.200 atrações para todos os gostos. Tem cinema, dança, biblioteca, os palcos, são mais de 20 palcos, são grandes artistas. Com certeza um evento desse, a gente precisa cada vez mais de transparência. Estamos falando de investimentos também da prefeitura na ordem de 60 a 80 milhões. Então é muito dinheiro também que a prefeitura investe. É claro que vale a pena, porque, de novo, você ganha em duas frentes. Primeiro que você traz essa experiência para as pessoas, né? Como o evento que começou no centro, se expandiu para a periferia, bairros afastados, agora as pessoas têm muito mais acesso a ter um grande artista na porta da sua casa. Mas, de novo, a transparência é necessária para, de repente, a gente não ter situações que, de fato, eu acho que é interessante, sim, dar oportunidade para artistas
que ainda não tem nome, que de repente são talentos, né, mas ainda não descobertos, mas também tem que fazer jus também a coerência. Se o artista não é tão famoso, com certeza o valor dele também não pode ser abusivo, então a gente também tem que ter essa prestação de contas. Mas de qualquer forma, é um evento sensacional, né? Estamos falando de uma movimentação de $500 milhão para São Paulo, então o evento se paga, traz de novo uma experiência incrível, traz a cara de São Paulo, né? A cara de São Paulo, essa mistura. A cultural é paulistana. É paulistana. Da Gema. Exato. Você vai ver Sidney Magal ou Luísa Sonza, só pra gente saber. Luísa Sonza. Eu vou no Internacional, que deu o que se falar, que é um show que, né, gratuito, que é o Manu Chao, que é um nome realmente esperado. Não tá na hype, né, que nem a Luísa Sonza, que realmente é a hype do jovem que curte, ou um pouco de nostalgia, né? Tem o Péricles, na Tiaguinho. tela da Guardiã tá ali, ó. Isso Norte, Sidney Magal, Mumuzinho e Vanessa. Sabe uma coisa legal, Martins? Que a prefeitura fez um app que você consegue filtrar pelo seu gosto, pela sua localização. Então você filtra por regiões, você filtra pela atividade, então se eu quero ir no cinema, e isso é muito legal, né? Tem Joelma. A virada cultural, esse evento de 24 horas que acontece agora no final de semana, te dá a possibilidade de você estar na Zona Leste, assistir um cinema, assistir um show, depois vir para o centro. O metrô vai estar funcionando 24 horas. Metrô e CPTM. Metrô e trem. Nos anos nós não tivemos a CPTM, né? Sim. Foi só o metrô. E são 1.200 atrações, Rafa, dividido em 22 palcos. Ou seja, tem atrações por toda a cidade. E aí a gente está falando aqui dos shows, porque eu acho que é a grande expectativa da população, mas tem outras atividades paralelas também que podem ser vistas, e tem as casas de cultura também. As casas de cultura, os centros de juventude. Teatro museu. Teatro Municipal com atividades 24 horas. Quem nunca entrou no Teatro Municipal a grande chance e vale muito a pena. Sim. Que agora vai ter o título Bacarelli tomando conta do Teatro Municipal, inclusive. No Largo do Aroche vai ter um line-up majoritariamente feminino e LGBTQIA+, com artistas como o Cato, Urias, Tulipa Ruiz e Céu. O palco das periferias, eles vão apostar em umas atrações mais populares, como, por exemplo, o Rariel, a MC Luana, o Dexter, o Ed Rock, Michel Teló, o Pichote e o Gustavo Mioto estava lá na tela. Você vê que vai do funk ao rap, do samba ao forró, ao MPB, a música sertanejo. Ô, Gabi, os DJs, né? Os DJs. Nesse caso não dá para falar, né? Não gosto. É tanta opção que não tem opção para não gostar. Não tem. E a cidade se transforma e entra nesse clima de festa, de cultura, de arte, a ocupação da cidade. E não tem classe social, né? Todo mundo participa de tudo e ocupa as ruas da nossa capital, da nossa linda São Paulo. É verdade. Eu só vou acrescentar uma coisinha que não tem a ver com a virada cultural, mas foi aprovado ontem. E você falou do palco do LGBTQIA+, e ontem na Câmara Municipal de São Paulo passou um projeto de lei em primeira votação do Rubinho Nunes, confinando a parada gay e proibindo menores de participar de um evento que é o maior do mundo e passa aqui por São Paulo. E um dia na semana da virada cultural passar um projeto de lei desse, que é agressivo, você proíbe as pessoas e trata como preconceituoso e trata como uma coisa ruim um evento de respeito, de que as pessoas possam entender. Eu trazia meus filhos até a Paulista há uns anos atrás e eles adquiriram respeito com relação às pessoas. Proibir as famílias do que elas vão fazer ou não com seus filhos. E querer confinar um evento desse é um negócio... Mas proibir, mas o público... Não, mas o público não. Eles proibiram quem está nos trio elétricos. Não. É que passou em primeira votação. Passou em primeira, tem uma série de coisas. Não é prático isso também. Não, é um projeto de lei extremamente eleitoreiro. É um projeto de lei que só
faz com que Processo, né? as pessoas aumentem a polarização. Isso daí foi com o intuito de mostrar para as pessoas e falar, você que é contrário a isso e você é preconceituoso, eu tô entrando nessa pauta, mas ontem ficou muito, muito ruim. Eu quando vi a notícia, eu fiquei muito chocado com essa notícia. Isso é totalmente retrógrado, inacreditável. Em 2026 a gente vê um projeto de lei que proíbe o público de levar o seu filho. Imagine, vai ter que ter uma tropa de choque, então, fiscalizando, porque não tem praticidade disso. Imagina você proibir a pessoa, que vai ter uma fiscalização, uma Gestapo lá, olhando, você trouxe seu filho menor de idade, que você vai ser preso, vai ser multado? A grande ideia de proibir é você tirar da Avenida Paulista e confinar em algum local menor e fazer dentro de um AMB ou dentro de um memorial da América Latina, fazer isso. Mas mas aí, Maurício, foi então um o que retrocesso. vai fazer também com a marcha para Jesus? Então também vamos, você entendeu? O que vale para um vale para outro. A cidade é para todo mundo, a cidade é para todos, então, né? Mas nós estamos vivendo uma época, principalmente na cidade de São Paulo, Gabi, e que a pessoa, ela procura esse tipo de coisa para poder fazer a provocação. Vai acontecer ainda este ano alguma coisa muito, muito séria, e eu já, desde o ano passado, estou prevendo mortes nessa campanha com relação a isso. A gente não pode esquecer que a gente está na Guardiã faz 3, 4 semanas anunciando, tem uma movimentação de estudante aqui, tem um grupo de vereadores indo lá provocar. O dia que o pessoal começar a ir para a Marcha para Jesus, pregar aborto para poder ser linchado por evangélicos, ou o dia que esse pessoal de direita acabar tendo um tiro ou alguma coisa com relação a isso, vai virar mártir e vai começar a mexer muito com isso. Mas está muito complicado, está muito perigoso, e me perdoa, inclusive, entrar numa linha tão bacana que é a virada cultural, que está indo tudo bem com esse negócio, mas é que ontem foi aprovado esse projeto e são coisas eleitoreiras que está cada vez mais provocando a população para que aconteça um embate e talvez uma tragédia. Isso eu acho muito preocupado. A gente já fica aqui o convite ao vivo para esse vereador Rubinho Nunes vir participar aqui com a gente de um debate, para a gente entender qual que é o principal propósito de um projeto tão retrógrado, né? Ser votado e foi aprovado, me admiro eu, a Câmara Municipal de São Paulo, a maior da América Latina, com 55 vereadores, aprovar um projeto desse. A gente sabe o quanto a parada LGBTQIA+, traz, né, de benefícios para a cidade de São Paulo, o quanto é movimentado na economia, na ocupação hoteleira, nos eventos paralelos à parada, e um vereador vem e aprova um projeto de lei querendo determinar o que a família vai fazer ou não. Eu sou cria da parada gay, frequento a parada LGBT, na época era a parada GLS, desde os meus 12 anos de idade. Depois, quando fui para a Energia 97, eu abri a parada por 10 anos ao lado da Silvete Montilla, apresentava o programa Freedom, que era um programa segmentado para esse público, e nem por isso, né, virei uma pessoa demoníaca ou com qualquer outro tipo de influências pelos meus pais terem me levado para a parada, à época era a parada gay, que é a maior parada gay do mundo. Então a gente já fica aqui que completa esse ano 30 anos. 30 anos. Então, eu frequento a parada gay desde os meus 10 anos. E é muito maluco, né? Que se completa hoje 30 anos, a gente deixou as épocas lá de trás, que eram mais repressivas, tinham uma linha muito pior de enfrentamento, para hoje, quando deveria ser século XXI, todo mundo com a cabeça mais aberta, e hoje parece que está cada vez mais retrógrado a coisa. No final, Martins, eu acho que vai um pouco na linha que você comentou. Eu acho que uma decisão dessa é para dar manchete, Ele é candidato? Candidato a deputado federal. É para dar manchete, aí você acaba realmente nichando a sua comunicação para um público que a gente sabe que existe, que é extremamente conservador e se conecta. Então ele acaba fazendo um trampolim, né, político gigantesco
com algo que não reflete a sociedade como um todo. Principalmente na capital, né? Exato. Principalmente aqui em São Paulo, que é a cidade mais plural que existe. A gente reúne aqui eventos de diversos segmentos, mas fica aqui o convite. Então a gente vai encerrar o Cidade Dentro da Cidade. Fica o convite para o vereador Rubinho Nunes para vir aqui comentar aqui conosco e falar um pouquinho sobre essa ideia brilhante desse projeto de proibir a parada gay na Avenida Paulista, que é um marco principal, de proibir as famílias de levarem os seus filhos. E aí eu acho que entra numa seara da família, dos direitos, inclusive, que é muito pregado a liberdade pela direita, né? Eles pregam tanto sobre a liberdade. Então, vereador, fica aqui o convite para a gente debater isso no Cidade Dentro da Cidade. Continuamos, como toda sexta-feira, com o Tabuleiro da Política. Gabriel Tricani que está aqui comandando, Maurício Martins, também o Rafa BG. Tem mais informações agora. Discussão, com certeza, do cenário nacional. Não é isso, Gabi? Exatamente. Começando o download da notícia com o Tabuleiro da Política. Agora sim vamos falar de uma abrangência mais nacional, Cidade Dentro da Cidade. A gente estava falando da nossa capital descentralizada, né? Agora, o que aconteceu essa semana? Mente, desmente, fala, isso e aquilo. Ontem terminaram a quinta-feira na tribuna dizendo que o Flávio Bolsonaro dizendo que é a favor da convocação do Daniel Vorcaro para a CPI do Banco Master. Maurício. Gabi, bom, pelo menos a gente parou de discutir candidatos a senador aqui na Guardiã, que fazia 4, 5 semanas que a gente só falava dos candidatos a senador, toda semana era um. Flávio Bolsonaro nos tirou dessa mesmice de ficar mudando de senador. Agora, Dark Horse, Rafa, a tradução é o quê? É mula sem cabeça? O título, né, é um cavalo azarão, que no final é vencedor, né? O filme foi se baseado também numa pegada de transformar de fato o Bolsonaro no herói do Brasil. E a polêmica tá gigante, né, Martins? Porque o problema é a mudança de narrativa do Flávio. Ele vem com uma pegada, né, de renovação contra oligarquias, contra o sistema financeiro de elite, e depois é pego com conversas extremamente íntimas com o Vorcaro dentro de um escândalo dos maiores do mundo, de 50, cogita-se até 80 bilhões, né, de corrupção. O desgaste tá muito grande, Martins. O Peleleco levou mais um pro buraco. Bom, o Daniel Vorcaro tá se mantendo aí como uma pessoa que está carregando várias pessoas para o limbo. O Flávio Bolsonaro não está conseguindo manter nenhuma das justificativas. Por mais de 12 horas ele fala, e aí o pessoal olha e fala: mas aconteceu? Não aconteceu, isso é fictício. Xingou o repórter, deu 3 horas, ele falou: já pode ter feito. Aí depois ele falou que não tinha falado, aí apareceu. Aí a última versão, ele foi até a casa do Vorcaro, quando o Vorcaro estava com tornozeleira. E teve uma coisa que aconteceu e que ninguém tá perguntando nada. O Flávio, numa das entrevistas dele, que perguntaram se não tem mais nada mesmo, ele falou: não, pode aparecer um vídeo aí. O vídeo não apareceu e ninguém tá falando desse vídeo. Esse pode aparecer um vídeo aí. Ele já sabe, na verdade, saiu até inclusive uma apuração de bastidor, tá? Que ele já sabe que tem um escândalo muito maior aí para sair, para vazar, né, para a imprensa, e ele já está se preparando para isso. Então ele já começou a dizer: olha, pode ser que saia isso, pode ser que saia aquilo. Mas, Rafa, eu pergunto para você, né, quais os impactos de fato que refletem nessa pré-candidatura, que ela nasce praticamente morta, né? Legal, boa, Gabi. A campanha do Flávio, quando foi lançada, todo mundo achou que era um balão de ensaio, que era só um teste. Eu acho ainda. Que era só um teste, que realmente não ia pegar. Pegou. Ele cresceu muito nas pesquisas. Passou medo para a esquerda, né? Que realmente seria uma campanha vitoriosa. Até nas pesquisas mostrava em alguns cenários vantagens sobre o Lula. Mas aí saiu esse fato agora do Dark Horse e a coisa começou a entrar água no barco. De novo, a mudança de narrativa, valores também
negociados do filme. Estamos falando de 134 milhões, mais do que a esposa, né, do Moraes, 129 milhões. Na verdade, Rafa, acho que o teto do Vorcaro era uns 140 milhões para qualquer um desses players. Se você fizer uma análise fria, calculista, é 134 para o Vorcaro, 100 para o Flávio Bolsonaro, 129 para a esposa do Alexandre de Moraes. Então, o teto dele era 140 milhões. Gabi, você trouxe também uma coisa interessante. Na verdade, o Vorcaro, ele jogou para todo mundo. Ele se blindou de todos os lados. Só eu acho que quem não recebeu foi eu, você, Gabi, o Martins, coitado. Não recebemos nada. A gente só trabalha, trabalho duro. Mas graças a Deus. Mas enfim, a polêmica foi muito grande, o desgaste. A gente tem mudança do marqueteiro agora, recentemente, do Flávio Bolsonaro, né? Ele retirou o Marcelo Lopes. Sempre a culpa também... O assessor de imprensa também. O assessor de imprensa. No final, a culpa é do assessor, é do marqueteiro, né? Que não soube também conduzir, de fato, o escândalo muito bem. Mas é isso. Agora, o dinheiro... Teve troca de mensagem falando de 61 milhões, é muito dinheiro. A produtora disse que não recebeu, né, nada do Vorcaro, mas recebeu dinheiro internacional. Então, tem ONGs ligadas, não sei, existe uma investigação rodando. Que tinha recebido, e depois tem o áudio do Mário Frias agradecendo, então virou uma lambança. Eu tenho duas perguntas aí com relação ao que vocês disseram, principalmente o que o Rafa disse. O Rafa disse com relação ao Flávio que começou a crescer e a esquerda ficou com medo dele. Ele começou a crescer porque ele é bom, ou ele começou a crescer porque o medo da esquerda era o Tarcísio se licenciar do governo do estado de São Paulo e ninguém topou bater no Flávio Bolsonaro e ele não aguenta apanhar? E a segunda pergunta é o seguinte: o Flávio, que você fala que tem muita gente que não acreditava na candidatura do Flávio, eu ainda não acredito. Porque para mim, a candidatura Flávio com o Jair Bolsonaro preso, ele é uma trama do Flávio com o Eduardo, estritamente arrecadatório. Porque o Eduardo, há uns 6 meses, 5 meses, ele deu uma entrevista do lado do Paulo Figueiredo, que é o neto do João Batista Figueiredo, do ex-presidente, dizendo: não, porque bilionário brasileiro é muito difícil, porque não é todo mundo que topa vir aqui conversar e eles não querem nem vir bater papo. Tava muito na cara que o Eduardo estava chamando bilionários brasileiros nos Estados Unidos para tentar conseguir algum com a desculpa de libertar o pai ou fazer campanha para libertar as pessoas do 8 de janeiro. Aí apareceu a candidatura a Flávio, que quem lançou foi o Eduardo e o Paulo Figueiredo. E aí lançaram o Flávio Bolsonaro, mas o Flávio Bolsonaro, desde a primeira vez eu falo, não é candidato. Não tem ninguém candidato ao Senado no Rio de Janeiro e o Flávio está segurando a vaga lá ainda, tá? Eu até acredito que ele saia candidato a presidente da República, mas ele não está saindo para ganhar, não. Ele está saindo para arrecadar. É assim que terminar essa eleição, tá? O caixa de arrecadação, não é à toa que volta e meia o Valdemar Costa Neto se intromete, porque o caixa de arrecadação que está existindo entre Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro é um negócio do outro mundo, gente. É todo lugar que você dá uma enxadada, sai minhoca. Você dá uma enxadada, sai minhoca. Eles estão muito preocupados em levantar dinheiro com qualquer tipo de argumento. Ah, é o filme do meu pai. Ah, é o 8 de janeiro. Ah, é para libertar não sei quem. Já vai vir uma proposta aí para fazer qualquer outra coisa que vão levantar uma grana de algum lugar. Mas assim, a questão também do levantamento de dinheiro, a gente sabe que campanha custa, é caro. Uma nacional, então, de presidente, a gente está falando de $500 milhão, pelo menos, de investimentos. Bom, o PL vai receber $1 bilhão. Você está falando em $500 milhão de investimentos, o PL, só de fundo de campanha, vai receber $1 bilhão. Então, esse dinheiro, de fato, o fundo partidário também é uma coisa que, né, precisava realmente ter muito mais transparência. Eu acho que até é importante ter um financiamento, porque senão, de fato, as pessoas se elegem com tanto dinheiro, esse dinheiro depois precisa voltar. Então, realmente a coisa deveria ser muito mais controlada. Agora, eu acredito que o nome do Flávio Bolsonaro, de fato, veio para realmente ser um nome para ganhar. O Bolsonaro, o que acontece? A gente também tem que entender o fenômeno Bolsonaro.
Quando o Bolsonaro surgiu, foi a primeira vez que ele conseguiu ter um contraponto da esquerda, porque a esquerda sempre foi muito mobilizada, né, sempre teve militância, e a direita nunca teve. E, de fato, o Bolsonaro resgatou isso. Então, ele formou esse exército para ter esse contraponto. E como ele é o pai, todo pai quer passar o bastão para o filho. Então, naturalmente, como ele é pai de toda essa direita mobilizada, ele falou, bom, para que eu passo? Para o meu filho. Então é natural que o nome dele fosse para a presidência. Eu discordo, porque surgiu a possibilidade de ser o Tarcísio e a Michele. A direita perdeu essa oportunidade. O Bolsonaro, com o perfil dele machista, não deixaria a Michele ser candidata de maneira alguma, tanto que está até uma confusão em Brasília para ela ser candidata ao Senado. Então, fizeram aquela conversa lá entre família e decidiram que o filho, que seria o candidato, seria ele. Mas tudo isso por conta do pragmatismo dele e por conta do que ele acredita. Não seria de fato a Michele. E então, sempre me pareceu que a ideia veio muito mais da cabeça do Eduardo do que do Jair. Não, mas a gente mudou também o ponto. Eu tô falando que ele foi escolhido para de fato vencer. A gente estava aqui numa ideia de, o Flávio surgiu como balão de ensaio. Ele foi escolhido para manter o nome da família em evidência. Vencer ou ganhar. Isso acho que não tinha já expectativa. Eles precisavam de um nome do Bolsonaro na urna. Bolsonaro na urna. E aí o fator de Michele ser Bolsonaro, mas ser mulher, pesa para essa família. E então, eles não estão se importando se vão ganhar ou se vão perder. O que eles precisam é manter o bolsonarismo vivo. Essa, pelo menos, é a minha análise. Manter o recall do pai. O recall do pai. Você sabe, Gabi, que o Jair Bolsonaro me lembra muito o Quércia, né? Porque toda vez que o Jair Bolsonaro vai para um microfone, pelo menos microfone antes de ser preso, e puxar o R e falar um negócio bem caipira de interior de São Paulo para poder resolver o negócio. Aí você pega um cara que Chico Bento e toda a parte folclórica brasileira que representa o matuto inocente do interior que vai soltar o negócio. E você troca esse matuto que puxa um R do interior de São Paulo por um moço esperto do Rio de Janeiro que fala completamente parecendo que vai te dar um golpe. E não cola, bicho. Não cola, Rafa. Não cola. O jeito que o Bolsonaro, por mais que ele falava barbaridades, ele falava e todo mundo achava que ele estava falando aquilo de forma inocente. Agora, o jeito de falar é diferente. O jeito de se colocar é diferente. Você tá tirando da mão de um cara que, por mais que tenha feito barbaridades em termos de nota fiscal de gasolina, de ter colocado todos os filhos na teta do governo e todos eles com cargo público, você tira isso para colocar um cara que não passa credibilidade nenhuma. O Flávio e o Eduardo são aqueles dois irmãos que você tinha, aqueles dois irmãos amigos no colégio da infância, que você falava, puta, aqueles dois é capaz de vender a mãe e entregar. Aliás, fizeram isso, né? Porque a mãe deles era vereadora no Rio de Janeiro e quem puxou o tapete e deu o tombo foi o Carlos. O Carlos é afetado da cabeça até hoje, mais ou menos, porque deu um tombo na mãe e tomou o lugar de vereadora da mãe na Câmara do Rio de Janeiro. Não é isso que aconteceu na família? Bom, eu acho que o Flávio agora tem uma lição de casa gigantesca. Ele precisa lavar essa roupa suja o quanto antes. Porque eu falo também. Com IP? Não, com IP, enfim, porque hoje, se você não lavar essa roupa suja, ela vai te perseguir até a campanha, até a eleição e vai fazer o barco naufragar. Agora, falando do Tarcísio, né, que era uma opção, mas o Tarcísio também, se colocando na posição dele, ele não trocaria o certo pelo duvidoso. A campanha dele do governo do estado está garantida, está tranquila. Lógico que não existe nada 100%, mas se não tiver nenhum escândalo, né, nenhuma coisa que impacte muito, o Tarcísio vai ganhar. Estamos falando do estado de São Paulo, que tem um orçamento maior que vários países do mundo. Então ninguém quer perder uma locomotiva dessa. Então eu acho que ele fez certo, né, de manter a posição no estado. Não entrar na briga da família Bolsonaro. Não entrar na briga da família. Deixar os filhos brigando com Michele. Agora, com questão também, o Flávio estava subindo nas pesquisas, a gente também tem que olhar também
outras óticas. Primeiro, que a esquerda, né, o governo não está passando por um momento bom. De novo, a gente fala, as famílias estão 80% endividadas, a sensação de se trabalhar cada vez mais e o dinheiro não render é clara. Falta oportunidade, falta um governo de fato que faça uma economia crescer, mais oportunidade em todas as áreas. E aí abre o que? Esse cenário todo do desgaste do Flávio, abre a terceira via. Então, Ronaldo Caiado, o Zema, que está vindo aí, o Joaquim Barbosa. Aldo Rebelo. E o Joaquim Barbosa. O Aldo a gente Rebelo. precisa falar o que aconteceu nessa semana, ontem, no aeroporto de Brasília, com o Aldo Rebelo e o João Caldas, que é o presidente do seu partido, que já disse que vai expulsá-lo e que, sem comunicar, o próprio Aldo, que fez um lançamento em fevereiro aqui em São Paulo, o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República, anunciou que o Joaquim Barbosa ressurgiram, né? Tiraram ele lá do fundo da cartola e anunciou o Joaquim Barbosa como pré-candidato pelo DC à presidência da República. Então, assim, é só lambança que vem Gabi, acontecendo na política nessa pré-campanha que está completamente indefinida. O mais engraçado é que esses dias, por incrível que pareça, uma pessoa falou pra mim: poxa, se o Joaquim Barbosa saísse para candidato, eu votaria nele. E agora vem a notícia. Agora ele é candidato. Ele é candidato sem querer. Porque não a única pessoa que não quer sair candidato é o candidato. E aí, você falou do Ronaldo Caiado, eu entrevistei ele na quarta-feira, lá em Brasília, e o Ronaldo Caiado foi recebido num almoço do senador Carlos Viana, de Minas Gerais, numa reunião com mais de 200 prefeitos, lá tinha muita gente, 100 prefeitos, só me engano, todos de Minas Gerais. E ali a gente já viu essa mobilização, esse movimento do Caiado, que pode sim ser uma alternativa para a terceira via, e ele se colocando ali como um centro-direitona. Eu acho que a gente pode definir essa candidatura do Caiado, que ele está naquela toadinha dele. E aí, vamos fazer uma análise caçabesa, né? Foi assim que Tarcísio começou também, candidato, ou Felício Ramute, ao governo do estado, que depois se tornou vice de Tarcísio. E o Tarcísio também chegou aqui em São Paulo, ninguém conhecia ele. Então pode ser que Caiado seja uma surpresa para todos nós. Então, o Caiado, na verdade, é o único de direita nessa história toda. É como na campanha de 2018, quando elegeu o Bolsonaro, que nunca teve nada de direita, aliás, era da base de apoio do Lula, o único de direita que tinha lá, e era muito bom, eu não sei porque que a população não olhava ele, era o Henrique Meirelles. Aí hoje, o único de direita que tem nessa chapa, de todos os candidatos, é o Caiado. Que é o antipetismo. É o antipetismo, mas ele é de direita, ele está se preparando, ele é muito diferente do Zema, que só fala bobagem, do Flávio, que não tem absolutamente nada de direita e tal. É o único raiz ali e que se preparou por 30, 40 anos para poder assumir o local, mas ninguém quer olhar o Caiado, ele está lá esquecido. E é muito maluco isso, essa campanha está muito doida. O que aconteceu com o Rebelo ontem, a gente brincou o ano passado aqui com Memórias Póstumas. E não, o triste fim de Policarpo Quaresma, que a gente brincou, que Policarpo Quaresma era aquele personagem que era extremamente utópico e gostava das coisas, aí se envolveu com a política, a hora que viu, tomaram todas as terras dele, aí depois ele foi preso, continuando a acreditar na política, até que mataram, porque foi o que aconteceu com o Aldo Rebelo, que é o básico, que é o Policarpo Quaresma puro, que acreditou. Aliás, tem uma disputa no DC. O DC não tem fundo de campanha, não tem horário de TV, não tem chapa, não tem ninguém, tem só o João Caldas lá, que é um... E o Vacareza aqui em São Paulo. O Vacareza e o João Caldas, mas não tem nada, mesmo tendo essas duas pessoas, não tem tempo nenhum. E tá uma disputa pelo DC desde a época do Bolsonaro. O Bolsonaro queria, o Emael tirou ele de lá, ele arrumou o PSL na última hora, aí depois ele era para lançar o Pablo Marçal aqui, prefeito, não deu certo, o Pablo Marçal foi pro outro partido e acabou saindo, pro PRTB, e agora tá tendo
sendo... Eu não sei o que o DC tem tanto de atrativo assim, que tem uma disputa gigantesca sempre. Pois é. Ó, eu pedi para separar o vídeo do Flávio Bolsonaro ontem na tribuna, a gente baixou das redes sociais, vamos acompanhar pra gente comentar nesses últimos minutinhos que a gente tem da primeira meia hora do download. Pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Vocês da imprensa, abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer. Um decreto da censura de Lula, que é mais uma vez, é mais uma ofensiva contra a liberdade de expressão. É mais uma ameaça ao trabalho da imprensa. É uma ameaça à liberdade de imprensa que é sagrada. Vocês podem não gostar de Bolsonaro, mas amem a profissão de vocês, pelo menos. Para que vocês possam continuar tendo a liberdade de fazer as matérias que vocês precisam fazer. E por fim, presidente, eu quero dizer a todos aí, não é que eu sou uma pedra no caminho desse projeto de PT do PT, não. Eu sou aquele que, junto com as pessoas que estão aqui, nós, o povo, vamos impedir o projeto de poder aqui nesse país, porque a gente vai libertar os brasileiros que hoje estão endividados por causa desse governo. Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes. E esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC. Nós vamos libertar o povo brasileiro dessa corrupção absurda. Nós vamos libertar o povo brasileiro para que ele possa voltar a comprar arroz e feijão sem precisar parcelar no cartão de crédito. Porque o povo brasileiro precisa ter liberdade para voltar a conseguir encher um carrinho de compra e levar dignidade para dentro da sua casa. Não adianta tentarem nos calar. Vamos para cima, Brasil! Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Parabéns, PT! Pode bater palma? Claro que não, né? Acho que não. Bom, posso só? Não, mas o discurso foi bonito. O pessoal da esquerda aí. Sem opinar. Apesar que o Rafa é comentarista, ele pode. O pessoal da esquerda aí é uma coisa que começa assim o discurso, depois o filho do ex-presidente da fila do osso falando que o pessoal vai voltar a encher o carrinho, é uma beleza, e termina com a expressão de contente de todos os aliados ali, porque não tem um feliz atrás dele. Mas a galera tá com uma cara de desespero, tá com uma cara de que passou por um atropelamento. Mas, é um Martins, negócio absurdo. Ali, não, mas assim, tecnicamente olhando, o discurso é forte, né? Um discurso bem falado. A questão da CPMI, de fato, é uma vergonha, porque quando surgiu esse escândalo Dark Horse, o Lindbergh teve coragem de ir para a rede social e falar então que ele queria ver o Flávio agora assinando a CPMI. Mas, pelo amor de Deus, a direita já está tentando fazer essa CPMI há muito tempo. E sabe o que muda, né? Se a CPMI foi proposta pela direita ou pela esquerda? Nada. Porque o rito segue exatamente igual. É só a narrativa, Rafa, de fato, para ganhar Rafa, uma manchete. Não. Olha, eu lancei agora a CPMI para fazer. Rafa, mas, mas só para concluir. É vergonhoso a esquerda não assinar a CPMI dentro de um escândalo gigantesco e depois vir com esse discurso ridículo do Lindbergh. Agora eu vou fazer uma CPI, eu quero ver o Flávio assinar. Mas pelo amor de Deus, de novo, não muda nada o rito. Desculpa, mas eu vou colocar meus 40 anos de política aqui nessa brincadeira. Não é vergonhoso a esquerda não assinar, assim como a direita também não está querendo assinar. Quem está assinando essa CPI é baixo clero. Você entendeu? Porque o alto clero, tanto da direita quanto da esquerda, ninguém quer essa CPI. Então, esse negócio de falar, não, porque a esquerda não quer assinar, porque a direita não quer assinar, coisa de fazer política pro outro lado. Porque não tem esse negócio de direita e esquerda. A direita não. O Ciro Nogueira tá louco pra ter CPI do coisa. O único pessoal que tá assinando isso, que tá topando assinar,
é baixo clero. Que não tem envolvimento E o com essa Flávio tá confusão falando toda. só para baixo clero. O Flávio não tá falando com o pessoal, porque se olha para trás, a cara de desespero que tá do Sargento Faur ao último cara do União Brasil que tá nas costas dele com cara de desespero, você vê exatamente que ninguém quer essa CPI. Mas o Flávio não está propondo e assinando Não, a CPI? depois de tudo, ele foi tentar dar uma resposta. Alguém brilhante lá do entorno dele deve ter dado essa ideia. Olha, vá na tribuna e fale isso. Porque não vai ser aprovado mesmo, é discurso. Mas, de novo, mas por Depois de que... tudo que aconteceu Mas- essa semana. Porque o cara fala, não tenho relação com o Vorcaro. Aí aparece lá, áudio tem relação com o Vorcaro. Não recebemos dinheiro do Vorcaro. Vai lá receber o dinheiro do Vorcaro. Ainda não começaram a falar da casa que ele comprou, que foi quitada em novembro de 2023 e bate com a data que ele recebeu o dinheiro para esse fundo, para esse filme. Então, ainda não começaram a falar, podem aguardar nas próximas semanas. E uma coisa que vai me trazer muita preocupação é esta menina da Brasilândia, que é Karina Gama. a Karina Gama, que esta menina, ela tem muito contrato e de muito lugar, e tudo na casa do milhão, que vai explodir para tudo quanto é lugar, inclusive para a cidade de São Paulo. Porque não é normal uma pessoa ser produtora de um filme sem nunca ter feito um vídeo de celular. Não é normal a pessoa estar instalando o ponto da internet sem nunca ter tido contato com a Know-how, Vivo, né? Claro, não ter know-how. Não é normal. E esse negócio de você pegar um filme que tá todo mundo afirmando, depois de tudo, que o filme custou 12 a 13 milhões e terem arrecadado 100 e tralalá, e estão falando em 60, e sabe lá mais quem deu dinheiro para esse filme. Se o velho da van não pôs 10 milhões, se não sei o quê, o montante de arrecadação disso. E a única frase que eu lembro do Flávio foi: mas o filme não tem Rouanet. Nenhum filme tem Rouanet. A Rouanet não patrocina filme. Nunca patrocinou filme e nunca pôs um centavo em nenhum filme que já existiu no país. Isso é uma função da Ancine e a Ancine arrecada com relação a isso. Você que está preocupado aí falando, esse filme vai ser exibido, não vai. O filme, para ser exibido, ele tem que pagar. Se o filme arrecadou 150 milhões e pagou 10 milhões de cachê por um artista e foi gravado dentro do país, ele tinha que ter autorização e ele tem que pagar de acordo com o que foi gasto para a Ancine para financiar os outros filmes que vão ocorrer aqui no país. Essa linha de terem soltado o trailer do filme é porque ele vai ser solto o filme inteiro em plataforma de YouTube e não vai vir para cinema nenhum. Porque se este filme foi comprovado que o ator ganhou 6, 8 milhões e que custou 120, 150, ele tem que pagar pelo menos 25 pro país, porque este dinheiro vai financiar outras obras de audiovisual. Então, este filme, para poder ser passado em uma sala de cinema aqui, ele tem que ser regularizado. Ou seja, e ele não foi regularizado. E a Ancine tem 90 dias para dar esse negócio. Quanto mais tempo demorar para mandar para a Ancine, para verificar como é que funciona isso e para dar as comprovações. Foi filmado no país, cadê as autorizações da filmagem? Tem que ter uma série de coisas. Isso daí precisa ser muito bem avaliado, porque senão você vai estar tomando dinheiro de um fundo. É um fundo do Cinema Nacional. É igual você tomar dinheiro do fundo do idoso, é igual você tomar dinheiro do fundo da criança e do adolescente e uma série de coisas. São fundos que recebem dinheiro do que acontece. É a loteria esportiva que você joga e vai um dinheiro para um fundo que vai bancar o esporte nacional e uma série de coisas. E isso precisa ser dito o que está acontecendo. Considerações finais, Rafa? Bom, de novo eu espero mais transparência no nosso país. A CPMI tem que acontecer do Banco Master. O Flávio assinou a CPMI. Eu espero que todos assinem. De novo, estamos falando de um desvio de maiores da história do mundo, de mais de 50 bilhões. Então é isso, Gabi. A conta não pode ficar sempre para o bolso do brasileiro. O brasileiro está cansado de pagar por corrupção. Então, o meu final é esse, que realmente que exige uma investigação severa nesse escândalo para apurar de fato os culpados
e recuperar esse dinheiro para não sobrar para a gente. Tá certo. A gente encerra mais um Tabuleiro da Política. Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. A gente segue com o nosso download da notícia, que é jornalismo regional com alcance global. Daqui a pouquinho a gente vai falar do grande ABC, da morte do ex-vereador Akira do Povo, que pegou todo mundo de surpresa. Hoje também no Alto Tietê, aniversário de Santa Branca, cidade pequenininha, charmosa, comemora aí mais um ano de emancipação. Lá no Litoral Norte eu trago também algumas informações para vocês, para falar aí sobre o final de semana que promete com diversos eventos, mesmo com esse friozinho, então não sai daí não. O Fred tá no comando, já já tem a Fabi Teixeira aqui dentro dos estúdios, a gente volta já já.